Bom, boa noite para mim mesmo. Acabei de chegar, estou aqui nesse lugar que eu tanto gosto e tá mais ou menos quieto, tá chovendo, e aí eu vou gravar umas coisas que eu estava pensando a respeito de. Me surgiu algumas ideias. Na verdade, isso aqui é só um apontamento, esse deve ser o título, apontamento número um, ou seja lá o que for. Bom, basicamente a questão do. Algumas questões que tem me incomodado um pouco, né? Uma já está se resolvendo, que é a questão dos psicopatas histéricos, como a negação da realidade pode ser aproveitada pelos psicopatas. Depois eu faço a referência aqui do livro, onde mais ou menos eu tirei essa ideia. E a segunda questão é. Vou ver se eu tenho alguma coisa aí para marcar. E a segunda questão é a do gnosticismo. Né? Eu nunca estudei muito sobre isso, mas tinha uma questão lá da página do Atro, né, onde eu coloquei um texto meio maluco lá. E aí eu tive um dos poucos feedbacks que eu tive na vida, que seria um texto gnóstico. Ok, né, porque gnosticismo se aplica a quase tudo, né? É mal definido, então tudo pode ser mais ou menos gnosticismo. E eu vou falar de coisas um pouco absolutas, né? Apesar de ser um apontamento, eu vou falar de coisas bastante absolutas. Se tudo tivesse resolvido em poucas palavras, né? A ousadia aqui não vai faltar, não. E a loucura também não. Bom, e aí eu acabei tropeçando em alguns textos. Basicamente, a gente está respirando. Quem quer hoje aprender alguma coisa sobre conservadorismo e tudo mais, tem que acabar esbarrando nos mesmos autores, nas mesmas referências. E aí me chamou um texto a atenção, né? Aí eu queria saber, bom, será que eu escrevi um texto agnóstico? Será que eu vou para o inferno porque eu escrevi um texto agnóstico? Bom, e aí quando eu fui perceber, o termo é muito fluido, né? Basicamente, você pode acusar qualquer um que não concorde com você de gnóstico, que está legal, porque qualquer revelação oculta, o pessoal que não esteja extra-bíblica, pode ser considerada, mesmo que alinhada com a Bíblia, como eu tentei dizer no meu texto, ela pode ser considerada um texto gnóstico e por assim vai. Qualquer revelação divina tem a tendência de trazer alguma possibilidade política para o seu idealizador, né? No meu caso foi apenas uma questão de conflito interno, querer resolver algumas coisas. Mas eu não consigo desenvolver esse tema como deveria, questão de tempo para estudar, tudo mais. Bom, mas aí veio eu estava meio vendo essa coisa de dois grandes movimentos, um cíclico, um anticíclico, e tudo se resumiria, um certo dualismo, uma tendência a cair no dualismo, não sei o quê. E o que compromete vários dos pensamentos cristãos, porque dualista e tal, enfim. Mas essa não era a questão, né? Porque se a gente está numa situação em que há uma separação, a Bíblia vai falar de santidade, de separação, enfim, muitas separações, basicamente sempre em dois grupos, né? Um grupo de Deus e outro que não é de Deus, enfim. Então seria o dualismo, ele assedia, não tem jeito de não assediar a qualquer um que queira falar sobre a Bíblia. Bom, mas aí eu lembrei de um texto, isso que foi interessante, é o único apontamento que eu quero deixar aqui agora. Toda revolta, né, toda reclamação é contra Deus. Isso é uma boa síntese do que eu estava pensando em termos de gnosticismo. Né? Então, dá para colocar, no meu entender, na minha modesta posição errada, cheia de vícios, e afinal de contas eu não leio grego, eu não falo alemão, e essas coisas todas. Então, aí dá para resolver essa questão dualista, né, de um certo modo. Se você colocar o gnosticismo como uma revolta intencional, não necessariamente consciente contra Deus, as coisas se encaixam. Tá? Então a natureza
do homem seria, na melhor das hipóteses, um conflito interno, que vai gerar uma classe de neuróticos e pessoas bastante problemáticas, e as outras que de uma forma ou de outra resolvem, né? Talvez mais raramente com uma santidade que acaba virando referências de pessoas que nos inspirem, né? E a grande massa de psicopatas. E aí fica aquele grande núcleo, pessoas, bom, eu não sou psicopata, eu não sou... mas eu tenho essa revolta. Porque todo mundo reclama de mais ou menos tudo. Todo mundo reclama. Aquela piada, né? Por que não existiu nada? Se existisse o nada, você ia reclamar do mesmo jeito. Enfim. Então a reclamação é um estado do ser, né? Eu queria muito falar sobre egoísmo, mas eu vou arriscar agora. E essa compulsão por ter algo que não te pertence. Dessa daí decorre a reclamação, né? Então você ter um grupo com alguma tendência a procurar a verdade e a se satisfazer com a verdade e sofrendo todos os conflitos neuróticos possíveis, né? E do outro lado, um grupo que vai reclamar. E se vai reclamar de Deus, e se toda reclamação é contra Deus, existe uma força de atração que seria o gnosticismo. E qualquer viés ideológico, político, existencial, qualquer coisa que possa ser configurado de uma forma racional, esquematizado de forma racional, porque tudo acaba sendo uma explicação por que nós estamos aqui, o que vai ser de nós. Nós vamos ser destruídos ou se há uma permanência, quando eu falo permanência, é uma permanência em Deus, em continuidade, em existência positiva, né? Tudo o resto poderia ser considerado destruição, seja uma destruição de matéria, seja uma destruição de inferno, seja lá o que você queira imaginar. E esse é um ponto interessante. Então, gnose, eu resolvo assim, pelo menos para mim, é todo um movimento de revolta mais ou menos intencional. Tá? Tem os abertos, aqueles que francamente estão contra Deus, querendo admitir ou não, tendo consciência disso, mas são abertamente contra Deus, fazem as suas cosmovisão e as suas representações sobre a vida de uma maneira beligerante. Né? E aí, não quer dizer que todo gnóstico necessariamente vai ser contra Deus, mas esses aí seriam os adoradores em verdades do outro. Né? Então, todo o drama cósmico que a gente vê na queda, relatado de Gênesis a Apocalipse, estaria representado e seria a pulsão, né? Pulsão, sei lá se o termo exato é esse, dessas pessoas que abertamente estão contra Deus, né? Ainda que não acreditem nele, mas isso é irrelevante, isso para a nossa equação aqui é totalmente irrelevante, ok? E teria a massa de pessoas que estão tentando se resolver, né, com seus conflitos, tentando acertar de algum modo, e por fim, e é aí que entra a grande massa de histéricos, e é aí que está o perigo da nossa atual sociedade, e é para onde a gente vai caminhar, né? Que é uma revolta sem foco, né? Então fica uma hora é o capitalista, outra é o branco opressor, outra hora vai ter que achar alguém. Então alguns são beligerantes, é contra Deus mesmo. Uma hora, quem sabe, eu pego algumas defesas de ateus aí, e de como eles migram do problema humano para o problema puramente divino, né? Como eles navegam de uma forma bastante cínica e desonesta intelectualmente de um problema humano para um problema divino, né? Como é que é essa estratégia? Mas enfim, então eles são abertamente contra, está resolvido. E a massa que se revolta porque tem algum instinto de autopreservação, hedonismo, culpa, né? Então, outra hora também quero falar sobre culpa, que a culpa não foi criada por ninguém não, né? A gente já nasce com ela e a gente constrói sistemas de crença, a gente constrói sistemas de crença para lidar com essa culpa. E a culpa migra para a revolta, inveja, enfim, é toda uma migração aí que eu não vou explorar agora, inveja, culpa e revolta. E aí a gente se revolta, né?
E aí vem o gnosticismo. Isso é uma interpretação minha, não tem nada de muito acadêmico nisso, de preciosismo. Aliás, ferre-se o academicismo. Nós estamos aí na nossa luta de alma e é isso que importa. Mas eu só queria registrar essa porra. Valeu. Até mais. Vou desligar aqui.